Se eu pedir para você fechar os olhos e pensar em justiça, eu aposto que a imagem que vai surgir não é a de um tribunal brasileiro, não é a de um ministro do Supremo lendo aqueles votos intermináveis lá deles. Não é nem mesmo a de um fórum de cidade do interior com pilhas de papel, dois caras vestidos de togas anacrônicas e um barulhento ventilador de teto. A imagem que vem é outra. É a de Atticus Finch, em O Sol é para Todos, defendendo um homem negro acusado injustamente em meio ao racismo de uma cidadezinha lá no sul dos Estados Unidos. Ou então é a de Tom Hanks, em Filadélfia, ou é a da Sala do Júri, em 12 Homens e uma Sentença. Ou então é uma cena de Questão de Honra, com Jack Nicholson gritando "You can handle the truth", você não aguenta a verdade. Essas cenas e muitas outras dos chamados filmes de tribunal moldaram o nosso senso de justiça, faz parte do soft power norte-americano. Eles, os filmes, mas também os livros e as séries de tribunal, nos ensinaram que a corte é onde a verdade se revela, é onde o inocente é absolvido, é onde a razão e o diálogo, algo que, por sinal, está presente nas convicções da Gazeta do Povo, prevalecem. Mas repare só, quase todas essas histórias aí vêm de um lugar específico, do sistema de justiça americano, onde se pratica o chamado common law, isto é, a aplicação da lei com base nos costumes e na jurisprudência. Esse sistema permite que o tribunal seja um palco sobre o qual se desenrolam os dramas humanos. Já o nosso sistema, o sistema brasileiro, é o do direito romano. E aqui eu sou obrigado a fazer uma parte, porque o meu querido amigo Rafael Ruiz, que estará aqui com a gente no Última Análise daqui a algumas semanas, discorda dessa simplificação. Para o Rafael, que é um grande historiador, o apego aos códigos, ignorando os costumes da sociedade, é uma invenção dos franceses iluministas. Feita essa importante ressalva, a gente volta aqui para a nossa simplificação. Como eu ia dizendo, o nosso direito, o nosso rito jurídico não tem o mesmo apelo dramático. Aqui o processo é um conjunto de autos. As decisões saem dos gabinetes e, ao menos em teoria, seguem-se os códigos, por mais que eles contrariem os costumes, a tradição. Mais do que isso, os códigos são feitos para serem interpretados por uns poucos esclarecidos, muitas vezes alheios à verdade. E esse contraste é curioso, é interessante sim, e é por isso o nosso tema hoje aqui no Última Análise. Afinal, a gente cresceu assistindo a filmes e séries norte-americanos. A gente internalizou a ideia de que a justiça é aquilo, né? Os júris, os discursos apaixonados, o senso de dever e o juiz que busca a verdade e o respeito à dignidade humana, que está presente tanto na condenação a uma pena justa quanto na absolvição de um inocente. Só que quando a gente olha a nossa realidade, quando a gente assiste a TV Justiça, quando a gente acompanha os julgamentos, principalmente no STF, mas também aqueles lá da primeira instância, como os da Lava Jato, a gente percebe que a nossa realidade é bem distante, tanto em termos imagéticos quanto simbólicos. O que a gente vê é só a burocracia, conchavo e decisões técnicas e muitas vezes amorais, mais apegadas aos códigos do que a busca pela verdade. E a confusão é inevitável. Afinal, será que a gente foi enganado pela ficção? Será que a justiça não é nada disso que Hollywood vendeu pra gente? E mais, será que aprendemos a admirar uma imagem da justiça que o nosso sistema nunca vai conseguir nos dar? Pois bem, Última Análise de hoje, depois dessa longa abertura, é sobre isso. Eu odeio quem fala sobre isso, Chico. Mas é sobre isso. É sobre a justiça, ou melhor, o sistema judiciário real, com aquele toque de malandragem bem brasileiro e o nosso imaginário da justiça, boa parte dele cultivado por meio de filmes, séries e livros de autores norte-americanos ou ingleses. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo, como sempre, o doutor e causídico, Francisco Escorsi. Tudo bem, Francisco Escorsi? Adoro essa palavra, causídico. Causídico. Tudo ótimo, Paulo. É um insulto bem carinhoso. É um insulto carinhoso, você sabe, né? Não chega a ser um insulto, é só uma palavra engraçada. É estranho, né? É estranho, eu acho estranho. Nos dias de hoje é.
Bom, vamos lá, eu vou começar com essas perguntas aí que eu fiz no final dessa introdução, você viu que eu me empolguei novamente, né? Eu me empolgo de vez em quando. Mas é muito bom. É que eu começo a escrever isso na segunda-feira, então eu tô Tá com gás, cheio de vai ser. energia, entendeu? Entendi. Chega aqui o dia da gravação e já tá mais complicado. Imagina quando vai ao ar, né? Vai estar mais ainda. Exatamente. Então, a gente foi enganado pela ficção, a justiça, o sistema judiciário, na vida real, não é nada disso que Hollywood vendeu pra gente. E eu sei que você vai responder não. Vamos para a próxima pergunta. Não, de certa maneira, sim. De certa maneira, fomos enganados mesmo. Ah, não, fomos enganados. Assim, o não é da segunda pergunta. É isso. A justiça não é nada daquilo que Hollywood vendeu pra gente, não, né? De vez em quando é. Porque, assim, tem essa diferença dos sistemas, mas tem uma parte do sistema judicial brasileiro que é parecido com o americano, que é o Tribunal de Júri. Tribunal de Júri. Mas é para poucos casos, né? É crimes contra a vida, né? Aham. Você tem... Mas não são todos, né? Não. Não é todo não, homicídio não é todo. que tem Não, júri. Acho que não. Faz muito tempo que eu não vejo, mas é... E ali você tem um palco, entendeu? Ali Você você já tem fez? um teatro. Eu acompanhei muito meu pai, né? Meu pai foi Aham. promotor de justiça, depois ele foi advogado criminalista. Então eu acompanhei muito, assistia ele quando era moleque, sendo promotor, e depois como advogado em alguns dos casos. Nesses casos, você tem algo muito parecido com o norte-americano, porque você tem, tá lá a família do acusado, a família da vítima, você tem plateia, você tem os jurados, você tem o promotor falando, advogado, e o juiz se coloca numa posição de ser mais, né, como se fosse o árbitro de futebol, né? Aham. Equilibrando aquilo. Então ali você tem algo parecido. Tanto que se você for ver as faculdades, elas normalmente fazem julgamentos ensaiados que são tribunais de júri. Né? E eles até chegam a fazer Aham. PA, vendem ingresso para essas coisas e tal. Mas no Sério, restante... tem gente que compra? Fazem É o esporte? Isso, cara. Fazem isso. Vai estar na Casé TV com o tempo? Não lembra quando na época da Lava Jato? Que Bem, amigos da Rede Globo, chegamos aqui para o julgamento. Imagina. Lá vai o promotor. Cara, eu não Quem duvido é que nada, sobe? cara, que o dia o STF vai contratar o Galvão Bueno. Ou talvez semana que vem já, Por né? que não? Bem, amigos da Rede Globo, começamos agora o julgamento do Bolsonaro. Já contrataram aqueles Prova! 15 influencers que ninguém sabe quem é. Já Exatamente. contrataram. Por que não o Galvão Bueno? Me deu uma ideia de uma crônica, pelo menos. É uma boa. Então, assim, é sim, porque você espera que quando você vai entrar na justiça, você vai ter o teu dia na corte, você vai ter o momento de você falar, de você defender, e a coisa é de uma burocracia fria, distante, na qual os fatos em si, o drama da vida mesmo, acaba quase que não aparecendo. Então a gente se sente enganado, porque no nosso imaginário, que é o soft power mesmo americano, né? Que é através da cultura, dos Sim. enlatados, né? Dos Sim. USA, das 96 que passavam e tal. Então você tem uma imagem da justiça que não é exatamente a imagem que você vai encontrar se você precisar da justiça brasileira, salvo em um ou outro caso. Então dá para dizer que a gente foi enganado. E isso dá um tilt na cabeça das pessoas, né? De quem precisa da justiça, né? Ah, muito. Muito. Afeta bastante, né? Esse imaginário Muito. das pessoas e como elas encaram isso. Elas não sentem que elas vivem num mundo justo, né? O que busque a justiça, né? Pior, se você já precisou, se o nosso telespectador já precisou da justiça, a sensação que você está entrando num livro do Kafka e não num filme de tribunal é muito maior. Você não sabe exatamente como é que a coisa funciona nos meandros, dá a impressão que tudo se Puta, eu não resolve em citei o livro do gabinete, sabe? Kafka. Mas é O que processo? mas é que eu acho Não, meio chato. mas é que ele não entra. Ele é da coisa meio. Não exatamente o sim, drama do sim, tribunal, sim. né? É a busca da justiça. Mas é o contrário. Aham. É a impossibilidade disso. Então, A gente está mais próximo disso. quando você entra na justiça, você se sente muito mais assim. Não do John Grisham, que é muito bom, aliás. Eu gosto também dos thrillers dele, que vários viraram filmes, mas é dentro desse contexto mais norte-americano. A coisa fica muito mais teatral mesmo. Você tem uma decisão que acontece ali. E não é só nem no sistema, né? Você pegar outros filmes. Lembra do Perfume de Mulher? O filme com o Al Pacino, que ele é um general sim. cego, que ele tem um menino. Tem a cena final que é um tribunal na escola. Porque o menino vai ser. Lembra? Não lembro disso. O filme começa com uns caras fazendo bullying lá, com não sei quem. Eu e revi aí... esse filme há pouco tempo, mas eu confesso, eu odiei esse filme. Acho... filme é bom, cara. Não, mas eu acho aquele Al Pacino parece seguido da Praça é Nossa, cara. E todo mundo elogia e tal, mas enfim. Mas lembra que tem uma cena, porque o menino, como ele é pobre e tem bolsa, ele é pressionado pelo reitor a entregar, a dedurar os outros. E aí é verdade, é o verdade. personagem do Al Pacino faz assim, não, você mantém a sua ética e tudo mais, não faz. Aí tem um julgamento no final. E aí ele vai ser condenado, vai ser expulso da escola, porque ele não tem o pistolão, e aí chega o Al Pacino e faz, e daí todo mundo vibra, como se fosse um gol, como se fosse uma Copa do Mundo. Né? Então você vê, mesmo não sendo dentro de um tribunal, ele é muito encenável, né? É isso que eu tô dizendo. Por isso que eu acho que é legal esse tema,
não é só o tribunal, né? É toda a imagem que a gente faz do que é um processo jurídico. E do que é o drama. E do que é o drama, exatamente. Porque o drama nosso, a sensação que dá, eu não sei se vai fazer sentido, mas como eu trabalhei como advogado, acompanhei da parte de dentro e também de quem está do lado de fora do sistema, é muito parecido quando você tem, sei lá, um parente na UTI. Uhum. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro, entendeu? O momento de 15 minutos de visita, de manhã, de tarde ali, é a hora em que eles fazem a maquiagem do negócio para você ter acesso a... Não tem muito isso, né? É raro. Às vezes você vai ter drama, às vezes nas audiências de conciliação, que eles chamam, que é a tentativa de fazer a cura. Aí, às vezes dá um drama ali que a coisa acontece. Mas, em geral, se você tem um imaginário formado por esses filmes de tribunal, por esses seriados americanos, a tua presença na justiça brasileira vai ser de uma frustração gigantesca. Putz, eu lembrei de uma coisa agora também que não coube na minha longa... Eu ia ficar falando 1h30 aqui, né? Mas quando eu morei nos Estados Unidos, eu adorava assistir aquilo, cara. Judy. Judy? Juiz? É o nome dela, A Judite, a Judite. Porque ela era tipo uma coisa meio ratinho, assim, sabe? Mas pegava casos vizinhos, casos reais, vizinhos que brigavam por alguma coisa, né? E era uma arbitragem, na verdade, né? Adaptando para a nossa realidade aqui. Só que aquilo fazia um sucesso tremendo e também, novamente, cultivava nas pessoas, daí não... nas pessoas comuns, né? Casos comuns, casos de briga de vizinho, o cara que briga de trânsito, essas coisas assim, mas cultivava esse espírito ali socrático também, da discussão. Dialogal. Mostrava o juiz como a juíza, no caso, como um personagem não necessariamente cruel, né? Não buscando, mas tentando resolver ali os problemas. Às vezes ela dava cada esporro nos personagens, era muito bom. Aquilo era muito bom. Aliás, se tiver algum produtor aí assistindo a gente, é uma coisa que eu queria muito fazer no Brasil, cara. Eu acho que seria muito bom. Fazer o quê? Adaptar esse programa pro Brasil. Judy Pouso. Não, então, tem um programa que é uma arbitragem, assim, tipo esse Frank Capra que a gente vai falar dele. Mas o Brasil tem isso aí. Tem? O programa da Márcia. Ah, que Márcia? Aquele programa da tarde que vai as famílias, e ela arbitra as famílias. O próprio briga de família faz isso, do DNA, do não sei o quê. Então já é uma coisa assim. Eu não assisto muito televisão, TV aberta, eu falei isso. Então, doutor Francisco, vamos à nossa segunda pergunta aqui. A gente aprendeu a admirar, vamos passar um pouco de pano para o sistema judicial brasileiro. Tá. Não, mas não é, a gente não aprendeu a amar essa justiça, essa ideia de justiça, que o sistema não tem como entregar. O nosso? Pois você sabe que é uma reflexão que eu faço, assim, de uma certa faça, maturidade cultural, talvez como país mesmo, institucional, assim. Porque no Brasil, eu fico imaginando assim, no Brasil vamos adotar o common law, né? A tendência é que a coisa fique de uma bagunça gigantesca, maior do que a gente imagina, sabe? Eu realmente não sei se a coisa funcionaria. Eu não sei se o Brasil não precisa realmente de leis que se mantenham muito mais no tempo, que deixem margens menores. Assim. Talvez a gente precise para botar ordem na casa, porque o estilão brasileiro é um jeito diferente. Se você vai para os Estados Unidos, se você vai para a Inglaterra, que são os países mais referenciais, você tem uma ordem legal. Isso é o Bukele do direitos, que é ordem. Não, aquela ordem mínima de convivência ali, entendeu? Onde você, sei lá... Não, eu sei, é um caos, né? E o brasileiro, ele já é meio que por natureza, meio que é do jeitinho, né? Né? A gente sempre faz um negocinho assim, então eu não sei o quanto que a gente não seria mais caótico. Basta você pegar o que está acontecendo hoje no STF, a quantidade de jurisprudências que eles estão mudando por conta de conveniências de momento. Depois vai mudar os personagens, eles vão mudar tudo de novo. Sim. E isso é mais parecido com o common law, entendeu? E como daí você não tem uma experiência institucional consolidada, onde você tem uma certa maturidade dos próprios agentes do Poder Judiciário, etc., porque é tudo indicação política, é uma outra coisa. A tendência é não ficar exatamente mais próximo da justiça real, do drama existencial da coisa. Vai ficar muito mais no casuísmo e na conveniência de acordo com as pessoas que estão colocadas ali. Mas isso é importante ressaltar, porque assim, o direito americano, esse common law e tal, eles, de alguma forma, ele também é conveniente, assim, ele usa as circunstâncias das pessoas e tal, mas ele não perverte, né, não manipula essas circunstâncias, né, eu acho que talvez o maior problema seja essa perversão e esse espírito do tempo punitivista,
querendo cruel, né? Mas é cruel, Pode ser. É duro que a palavra para usar é essa, né? Porque a coisa do common law, do direito comum... Porque assim, o nosso direito, me parece, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas eu também não sou autoridade. Mas se você achar que eu estou falando bobagem, me corrija, me insulte, pode me insultar, também não tem problema nenhum. Só não me chame de casuídico. Casuídico? Causídico, isso. Causídico. Hoje está difícil. Eu esqueci completamente do que eu ia falar agora. Então continue com o seu raciocínio. Cara, tá dureza hoje, tá dureza. Não, mas eu tava falando, o common law é o direito dos costumes. Então, aquela coisa, os costumes, eles... lembrei o que eu ia falar. Tá vendo? Sabia que ia lembrar. Vai. Porque assim, me parece que esse nosso apego aos códigos, o direito romano também, ele não permite, ou ele restringe a tal da misericórdia. Muito. Vou te dar um Viu? caso... Não falei uma bobagem. Não falou. Vou te dar um... Sabe o que é? Por um lado, fica um pouco mais previsível, vamos dizer assim, os processos. Assim, a coisa tem mais ou menos uma certa linha que você já sabe mais ou menos prever. Hoje está mais difícil por conta justamente de ficar tão casuístico assim, né? Tão conveniente as coisas e você já não sabe muito bem o que esperar, né? Da tal da segurança jurídica, como você diz assim. A segurança jurídica no sistema americano, ele está em outro lugar. No Brasil, a gente precisa de segurança jurídica com relação a uma certa repetição de julgamentos iguais, porque a lei diz a mesma coisa, né? Não ficar mudando tanto assim. Mas essa dimensão de costumes que a legislação americana ela tem, ela traz a decisão do caso para o ao vivo. Tá ali os jurados que vão escutar os advogados, tá ali as pessoas, as partes que estão ali, e tudo vai acontecendo num contexto que está vendo olho no olho. No Brasil, e vou citar casos concretos, por exemplo, quando chegam casos emergenciais de pessoas que brigam de plano de saúde, que está internado, que precisa da cirurgia e tudo mais, não tem juiz que não dê liminar. Porque eu falei, puta, o cara vai morrer, vou dar e depois te ver. Isso daí, não fez. E é justo, não é justo? Tem direito? Vou dar porque eu não quero fazer isso aí. Mas também vai ter outros casos, por exemplo, eu já tive alguns, em que você tinha todo o direito, né? Não conseguiu a tal da liminar, aí o processo se arrastou. O sujeito já ou se recuperou, ou ele morreu, já perdeu toda a dimensão mais humana. O que o juiz faz? Ele já fala, manda um perito falar tal coisa, falar tal outra, dane-se a realidade, o que foi gasto, o que não foi gasto. Literalmente ele esquece toda a dimensão humana e ele vê a coisa quase como se fosse uma conta matemática. Quase como se fosse fazer uma conta logaritmo naquilo ali. Se distancia muito. Né? Entendi. E a justiça brasileira ela é muita coisa para o juiz. Então o distanciamento que o juiz tem das pessoas, da dinâmica, é maior do que a gente imagina. É maior do que a gente imagina. Então gera essa sensação de frieza, a dimensão de misericórdia acaba quase não existindo. Vai depender muito do advogado, daí ser mais próximo, conhecer, ser mais conhecido. Em função do advogado que você veja o STF. Né? As pessoas que chegam no STF, se elas querem ter ganho de causa, em geral elas têm que contratar aqueles advogados que têm uma certa intimidade com os ministros da corte. Sim. É o jogo. Tem uns que vão até de bermuda, né? Você viu a que ponto chega a intimidade. Sim. Então chega nesse ponto, ou você contrata aquele fulano, porque a relação pessoal vai ser do advogado com o ministro. Né? O Bolsonaro, por exemplo, ele tem do time de advogados dele, tem uns lá que são muito próximos dos ministros. E é o que provavelmente faz, uma via de mão dupla, né? Faz com que a coisa seja um pouquinho mais, talvez, contida do lado do STF, mas ao mesmo tempo também a defesa do próprio Bolsonaro também não diga certas verdades que precisariam ser ditas, para não perder esse trânsito. Entendi. Entendeu? Então aí fica um joguinho, né? Fica uma outra coisa distanciada da própria vida real. E a pessoa que está sendo ali julgada, simplesmente aquilo não aparece. Mas, Chico, você não acha que existe um clamor popular? As pessoas querem que o direito seja mais ciência exata? Porque, assim, Sim. Isso que você está descrevendo, óbvio, é ruim, assim, na realidade que a gente está vivendo. Mas é humano também, né? Porque você lembra, né, o escândalo que foi lá, a troca de mensagens do Dallagnol com o Moro e tal. Mas, enfim, é uma coisa normal no final das contas, né? E as pessoas exigiam que tudo fosse cada um no seu quadrado, não tivesse esse tipo de proximidade, como se fossem atores, entendeu? Em salas separadas e aquele sistema funcionando com exatidão científica. E não funciona isso. Eu acho que assim, das dimensões do direito, isso que a gente está falando, a gente tem que esperar das leis. Elas serem leis claras, leis factíveis, né?
nas quais a gente pode cumprir, porque dá para cumprir, e quem descumprir também as penas e as sanções sejam claras. Coisa que no Brasil já é difícil, porque quando você pega a nossa Constituição da República, ela é um faz de conta. Vocês, quem tiver curiosidade de ver lá o que o salário mínimo deveria cobrir de gastos e custos das pessoas, nem um quinto do que está dado ali, o valor do salário mínimo cobre. Ou seja, aí eles vêm com a conversa dentro do direito, assim, ela é uma Constituição programática. Ela está programando aonde a gente tem de chegar naquele negócio. Como nunca chega, na prática o que fica? Essa letra não vale absolutamente nada. Sim. Então a gente perde essa dimensão. A outra dimensão dessa proximidade é daí do julgamento em si. Então, uma das coisas, quando eu era advogado, uma das coisas mais difíceis para conversar com as pessoas era justamente elas vinham feridas, elas vinham se sentindo querendo a justiça, ou às vezes até vingança, etc. e tal. E uma das coisas mais difíceis era tentar mostrar para as pessoas, olha, toda essa dimensão humana que você está colocando aqui, eu posso colocar numa petição por escrito. O juiz não vai estar... Não. E se você sentar na frente dele para começar a falar e começar a chorar e tudo mais, ele fala assim, pare. Você está me incomodando, você está me atrapalhando. Porque vai para essa dimensão mais fria, mais robótica da coisa toda. E é por isso que daí a própria dinâmica de como as coisas acontecem, que foi o que aconteceu na Lava Jato, mas agora, por conveniência, não faz a mesma coisa com o Alexandre de Moraes, é que assim, o promotor com o juiz conversa o tempo todo, tem advogado que também conversa o tempo todo, é da dinâmica da vida. Mas aí você tem aquela ideia de que as coisas são pelo papel, vai pro papel lá, se vai conversar tem que ter um negócio todo formal, quando na verdade a vida não é. E tem até um aspecto humano dos juízes, dos ministros do STF, que a gente está falando dos ministros do STF, né? Assim, Sim. Você pode até não acreditar, mas o Alexandre de Moraes é humano. E tem toda uma psicologia do juiz de direito, que ele para não cometer injustiças, muitas vezes, ele estabelece certos critérios dele para lidar com aquilo. Às vezes, na maior parte das vezes, assim, os juízes acabam terceirizando muitas vezes as decisões. Às vezes ele terceiriza a decisão por um perito que vai fazer análise do processo que está sendo dado ali. Se o perito disse, eu não sou especialista, então julgo de acordo com o que o perito disse. Mesmo que tenha condição de você ver que a perícia, às vezes, é mal feita, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Ou de outras coisas, assim, de acordo com o que foi provado nos autos. Mesmo que eu perceba que tem alguma coisa errada, tem o poder de mandar fazer a investigação, mas e também tem eu mando e você obedece, ponto final. E pronto, também tem. Também tem, não dá pra negar. Chico, vamos falar de filme. Qual é o teu filme de tribunal preferido e por quê? De tribunal mesmo, assim, onde o filme se passa quase inteiro, ou todo sobre o tribunal, aí é o 12 Homens e uma Sentença. É o meu filme. Porque o Só é para Todos, eu gosto mais do livro do que do filme. E a parte do tribunal no filme não é o todo da história, né? Então, o 12 Homens e uma Sentença, para mim, é o filme sobre... Fale um pouco mais sobre ele, explique para as pessoas por que elas devem assistir e elas devem assistir, porque tem duas versões, né? Você sabe que tem uma versão da década de 70, né? Acho que até da década de 90, cara, com o Jack Lemmon. O Jack Lemmon faz com o Jack Lemmon. O 12º jogo. Eu não assisti. 12 Homens e uma Sentença, porque a história, ele é um filme de tribunal, onde você tem o jurado, que são os 12 homens, que vão ter que dar uma sentença de um caso, né, criminal ali, que não me lembro se era assassinato. Era um assassinato, e era pena de morte. Pena de morte, né? Então, teve todo o processo, advogados e tal, ouviu testemunhas, e daí os jurados vão para a sala dos jurados, onde eles têm que ficar incomunicáveis, e eles têm que discutir entre eles para chegar em conclusões. O veredito tem que ser, a decisão tem que ser unânime. Né? Em alguns casos tem que ser todo mundo unânime. Pena de morte tem que ser. Entra ali, muito do que a gente falou aqui já no começo é o que acontece com a maior parte dos jurados estão querendo ir para casa, querem jantar, querem ser... Vai, é culpado, vai. Mata logo, vai. Claramente ele é culpado, né? 11 concordam com isso e o julgamento poderia se encerrar em 5 minutos. Até que tem um chato que fala assim, mas gente, pera lá, tem tal coisa e aquela outra. E ele começa a argumentar, só que ele não começa a argumentar como se estivesse no Twitter, numa rede social. Ele não começa a fazer urgente, não começa a fazer xingando os outros. Não. Ele Seu mau caráter, não sei o quê. Vocês são todos vendidos. Não, vocês não são burros. Assim. Não começa, não. Essa é a graça. Né? Ele vai de maneira muito razoável, fazendo perguntas e forçando as pessoas a tentarem respondê-lo. Porque o que ele faz faz aquelas pessoas raciocinarem que elas estão decidindo o destino de uma vida. Isso. Né? Que é o sujeito que está lá acusado, que pode ser culpado. Mas se for culpado, que ele seja culpado, que a gente tenha aqui algo consistente. Todo o filme se passa nessa conversa, onde aos poucos ele vai mostrando que a acusação tem muitos pontos furados. E no final das contas ele acaba conseguindo... já dei spoiler. Não tem como, né? Ele consegue convencer as pessoas, né? Que fazem... Não é um filme de exaltação à pena de morte. Não vai dar, entendeu?
acaba sendo absolvido, e aí esse personagem ali, ele exemplifica algo que talvez seja a postura de alguém que vai ser jurado, ou promotor, ou advogado, ou juiz, que é a busca da verdade real, da verdade factual, para que a justiça possa acontecer. Para mim, esse é o filme mais icônico. Eu também acho. Agora, você sabe, eu me lembrei de uma coisa. Filme que não é de tribunal, mas que talvez complemente muito bem essa dimensão do que acontece, é Os Últimos Passos de um Homem. Você assistiu? Já é bom. Com a Susan Sarandon? O cara está condenado já. Você sabe que você vai ser xingado agora a roda por gostar desse filme. Cara, Susan Sarandon, como é que é o nome do... Sean Penn. Sean Penn, contra a pena de morte, é uma freira. Não chega a ser contra a pena de morte, né? Eu acho que né? Assim, mas enfim, é a nata progressista americana ali, nesse presente. Mas o filme é muito bom, gente. Mas assim, numa época que essas coisas não tinham tanta relevância. Não tinha, eu tô brincando. Só porque o pessoal, você sabe que o pessoal tá um tanto quanto intolerante. Mas né? o Sean Penn tá sensacional no papel do o cara tá condenado à morte por um crime que ele de fato cometeu. A história não é... É um filme sobre tribunal porque mostra ali que a dimensão dos fatos, da realidade e da forma como a misericórdia pode entrar em cena ou não entrar em cena, ou a justiça acontecer, acontece de uma maneira... E o arrependimento, né? Tem uma coisa muito forte de arrependimento. E a fala final dele, né? Quando ele está indo para a pena de morte, ele fala assim, olha, ele pede meio que desculpa a todo mundo, e fala assim, olha, eu posso ser o pior canalha possível, mas isso aqui não é justiça também. Ele tem o mesmo efeito do rapaz, dos dois jurados ali, que faz você parar para pensar. O argumento do filme é que a pena de morte iguala o Estado ao assassino, né? E talvez até rebaixa, pior, porque é asséptico, né? Rebaixa a sociedade. Eu lembrei que o meu também é 12 Homens. Eu gosto do... Agora eu fiquei pensando, por que eu coloquei O Sol para Todos? Né? Porque não é do tribunal, na verdade. Ele tem a dimensão tribunal. Mas ele tem... Mas você sabe que o Atticus Finch, ele é o personagem mais querido da história do cinema americano. Já fizeram umas pesquisas aí. Ele e é um advogado, já para pensar, o advogado querido. Mas ele faz o que o jurado do 12 Homens de uma Sentença faz. Quer dizer, ele vai contra o justiçamento, ele vai buscando não só a justiça, mas de certo modo tentar ver a bondade dos outros. Né? Ele é um homem bom. Ele é. E isso é difícil de achar em personagens com uma grandeza moral que ele tem ali. E simplicidade também. Eu lembrei também do Meu Primo Vini. Você assistiu Meu Primo Vini? Putz, faz tempo. A Marisa Tomei, né? Eu também faz tempo que eu vi. Mas eu lembrei de um outro, que esse é bem clássico de tribunal mesmo, mas eu não vou lembrar o nome. Que é com a Marlene Dietrich. É baseado num livro da Agatha Christie. Se alguém souber aí, liguem para a redação da Gazeta do Povo agora. Ou diga aí no chat e tal, porque eu não vou lembrar. Mas é bem bom mesmo. Mas enfim, eu não sei porque eu tô com um disqueme para matar, que não tem nada a ver na cabeça. Mas Disqueme para matar. Ai, caramba, quase veio. Se vier no meio de uma fala sua, não repare que eu vou te interromper, tá? Dar um grito. Então tá bom. Então, 12 Homens e um Segredo ganhou unanimemente. 12 Homens e uma Sentença. Nenhuma sentença. 12 Homens e um Segredo é outra coisa. 12 Homens e um Segredo é de crime mesmo. Já é uma franquia. Né? Já é uma franquia. E as séries, Chico? Qual a tua série de tribunal de escritório também? Que na verdade se mistura, não sei se tem um nome para isso, série de escritório. Eu coloquei série de escritório. Não, mas tem um nome para isso? Tem um caso que se passa num tribunal, né? Mesmo sendo a história dos advogados, ela tem que passar necessariamente por essa dinâmica. Eu não só tenho preferidas, como assim, ela tem, para mim tem uma importância relevante na minha própria formação humana e na minha relação com o próprio direito. Porque quando eu fiz a faculdade de Direito, comecei a trabalhar com direito, e talvez muito por estar com a imagem do sistema americano, né? A minha frustração foi gigantesca. Aquilo tudo eu falei assim, isso aqui é uma palhaçada. Eu vou contar uma coisa, deixa eu te interromper, desculpa, dando uma de Jô Soares, né? Eu não fiz direito por isso. No meu caso foi o contrário. Porque eu era muito tímido. Eu sou uma pessoa tímida, sabe, né? Sou tímido. E daí minha mãe falava assim, não, você não vai conseguir ser advogado, porque você tem que fazer aqueles closing arguments, né? Você tem que falar na frente do jurado. Então não é nada disso, né, no final das contas. Se for criminalista até pode ser, mas... Mas obrigado, mãe. Eu acho que acabou fazendo bem no final. Acho que te salvou. Então, eu me lembro que eu fui trabalhar e eu falei assim, pô, eu tenho que aprender a gostar desse negócio aqui minimamente, porque senão não vai ter condição, né? Eu era muito infeliz com aquilo. E aí eu comecei a assistir um seriado chamado The Practice, a prática, que aqui no Brasil foi traduzido por O Desafio. Acho que passava na Record esse negócio, há muito tempo atrás. Acho que não está em streaming nenhum. E acho que deve ter a ver com direito autoral de músicas, até mais do que qualquer outra coisa.
E eu comecei a assistir esse seriado, que é um seriado sobre o escritório de advocacia criminal, e eu fui achando ele muito bom. Não é o anterior ao Boston Legal? Então, o Boston Legal é uma spin-off desse seriado. Por isso que eu considero meio que a mesma coisa. Só que o legal é que é o seguinte, o criador dele, que é o David E. Kelly, ele é um dos... É igual tipo o John Grisham da literatura. Ele cria quase todos os seriados, ele tinha a Ellie McBeal, na mesma época, ele também, que era uma série famosa, era sobre advogados. Mas poucos deles tinham essa carga tão dramática e essa a tensão que existia entre a dimensão do justo, do jurídico, do direito, e a dimensão do justo real. E da postura moral do advogado, da coisa ética, dos conflitos. Por exemplo, da importância... Tem um episódio que para mim foi maravilhoso, que era assim, era uma absoluta certeza. Foi tão bem construído o episódio, que era a certeza que o cara era culpado. E os advogados foram até o fim ali, parecia que só estava querendo aparecer nas câmeras. E no fim descobre que era inocente mesmo. E aí tem aquela coisa assim, tipo, olha como é importante o advogado no sistema. Enfim, até que no final desse seriado aparece um personagem chamado Alan Shore. Que ele é meio que contratado, ele é meio trampa, mas é meio gênio. E aí o Boston Legal só fica bom se você pegar essa temporada meio final do The Practice. Porque daí ele começa a ter uma série de conflitos, ele vai ter uma série de processos ali, é ali que vai aparecer daí o Danny Crane, que vai ser o advogado depois. E eu acho que na história do próprio David Kelly, eu acho que era um negócio que ele estava resolvendo, um palpite meu, o cara estava resolvendo algo para ele com aquele seriado, e ele resolveu. E aí por isso que ele foi para o Boston Legal, onde ele continua falando de advogado, mas para não falar mais de advogado. Não. Para falar de algo que transcende aquela dimensão que é da amizade dos dois. Boston Legal é sobre amizade. Assim, os casos são... Tem um lado cômico, né? Muito, nos casos. Muito. Um lado... Danny Crane. Danny Crane. Eu adoro ter uma cena do Danny Crane que alguém fala para ele assim, ele está saindo do tribunal, um caso super controverso, não sei o quê. Aí alguém fala assim, não fale com a imprensa. E todo mundo coloca... I poop in pastels. Ele só fala isso. Danny Crane, I poop in pastels, uma coisa assim. Mas tem uns casos extremos que até mostram um pouco, sei lá, o absurdo desse sistema jurídico americano. Eu lembro que tinha um caso né? de um mendigo, desculpa, morador de rua. Não pode falar? Sei lá. Sei lá, né? Código de conduta, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Mas, enfim, tem um morador de rua que come outro... Cara, canibal, entendeu? Desse sentido, leite poluído, hein? Não, eu pensei canibal imediatamente. E eles defendem o cara e tal. Então, assim, tem esse lado exagerado, assim, que é pra mostrar, sei lá. Mas tem esse lado da amizade que é bonito, né? Eu acho bonito. Pra mim é uma das... Eu confesso que eu acho lindo aquilo. A série em si, a parte do direito, ela até é fraquinha, assim. O The Practice é muito melhor nessa parte, mas a dimensão da amizade do Alan Shore com o Dan Crane é que aí mostra a dimensão de valores. Tem escolhas que o Alan Shore jamais faria no The Practice, mas ele faz para não perder a amizade com... Eu acho isso muito bonito. Então essa, para mim, é a mesma série, só com nomes diferentes. O Boston Legal, se você quiser procurar no Brasil, era Justiça Sem Limites. Também não tem em nenhum streaming, que eu saiba, bem difícil. Mas aí eu lembrei de uma série aqui que também não estava no meu texto de abertura. Eu vou lembrando, Chico. Essa mesmo. Que eu até anotei aqui, Better Call Chico. Better Call Saul. Better Call Saul. É verdade. Que é uma baita série, cara. É uma baita série, a altura do Breaking Bad, nós não nos preparamos para conversar sobre ela. Podemos falar então a gente só vai citar. Daria pra gente fazer por causa do irmão dele, que bota chapéu de alumínio e tal. Sim. É legal. Não, é legal, mas eu acho legal. E é uma baixa advocacia, digamos assim, né? Sim, é o advogado de porta de cadeia. É o advogado de porta de cadeia, que é um outro mundo, assim, né? Me parece, pelo menos, de fora. Eu não vou dizer que é a maior parte do mundo da advocacia, porque eu acho que eu estaria ofendendo muita gente. mas que o risco é grande. Chico, afinal de contas, esse é um programa de cultura que está falando hoje bastante sobre direito, justiça, mas a gente já falou de filme, de série e a literatura. A literatura do Brasil não tem, né? Eu não perguntei para nenhuma inteligência artificial, não fiz isso, mas talvez deveria ter feito. Você lembra de algum livro que se passe assim que... Eu fui pesquisar mesmo também. Eu fui pesquisar para ver, mas eu acho que é muito fruto disso. Como é muito palco, como você disse na abertura, o sistema americano, ele é muito propício para se contar histórias ficcionais. Não tem nem peça de teatro, né? Assim, quando eu falo de literatura, não é só livro. Porque assim, Nelson Rodrigues podia ter uma grande peça mas né? é que o sistema brasileiro, ele tira o palco de cena. A coisa fica de bastidor, fica de papel.
Então você vai ter que ir para o drama mais psicológico, dos efeitos do tribunal. E você não tem uma grande tradição. Só que daí tem umas coisas que são interessantes na literatura brasileira. Pegue, por exemplo, o julgamento no Auto da Compadecida. Ah, é verdade. Você veja que o julgamento do Auto da Compadecida e o próprio juízo final no Apocalipse é o sistema mais common law. Sim, mas é muito bom que você trouxe isso, porque também é uma coisa que o Rafael, que eu citei na abertura, vive falando, né? Que vai a Inquisição e tal, mas o tão pedido, né, respeito ao devido processo legal, isso aí nasceu ali na Inquisição, né? Nasceu? As pessoas não têm... Não tem... Para não dizer que a gente está puxando o brado para os católicos, dá para dizer a mesma coisa dos muçulmanos com relação às burcas das mulheres. Se você for ver na história, foi usado isso, aquela coisa o homem pode ter 2, 3 mulheres, no começo foi para proteger, porque era uma barbárie o que acontecia com as mulheres. Aquilo era uma proteção. No processo civilizatório da Inquisição, o devido processo legal, começa assim, porque disso aí, meu amigo. Tacava na rua, apedrejava, acabava. Jogava no rio lá, como é que é? Se afundar, é culpado. Senão, não. Mas você estava falando da literatura, eu só lembrei aqui também de uma outra coisa, Chico, que o devido processo legal, isso é chato, né? Ele não rende um bom romance. Não, de jeito o brasileiro nenhum. E tal. De jeito nenhum. Talvez por isso até que o STF está fazendo essa coisa, é esse espetáculo todo, espetáculo no sentido de uma coisa escandalosa que a gente está vendo, porque se o julgamento do Bolsonaro, por exemplo, fosse lá o devido processo, até o do Lula, se você parar para pensar, chato. Então, você pega, quais são os grandes lances que você lembra da Lava Jato? O áudio do Moro. É a PF na rua, às 5 da manhã. É isso. É o áudio liberado. Quando tem lá, às vezes, quando o Lula vai falar na frente, mas não é o julgamento final, é só... Exatamente. Quando sai a sentença, ok, saiu a sentença lá, daí tem uns papelzinhos lá. Tá. É muito anticlímax esse negócio. O STF, eu acho que pode estar acontecendo algo diferente, porque nós estamos numa situação muito do limite do sistema, né? Que é aquela coisa assim, tipo, não tem recurso, né? É um negócio meio pesado. Mas na literatura tem uma coisa que eu acho legal de ver, né? Como a gente não tem esse romance de tribunal, mas a dimensão da justiça sendo feita aparece. O Auto da Compadecida eu acho que é um bom exemplo disso. E tem um que pode não parecer, que é Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Você lembra? Os mortos voltam... Os coveiros fazem greve e aí os mortos decidem se rebelar e voltam para fazer um tribunal dos vivos. Só que não é no sentido jurídico da coisa, é no sentido do que você fez da tua vida, que é mais ou menos o que está no Auto da Compadecida. Então você acaba achando algumas coisas desse sentido, mas não aquele drama de tribunal específico. Mas você sabe que você me fez pensar num negócio, cara, que eu vou... Você veja como é interessante. Talvez o nosso romance mais de tribunal que exista, e por causa do STF hoje, por causa do Alexandre de Moraes, é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Pare para pensar. Dom Casmurro você pode não ter lido, mas todo mundo sabe que Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. É um julgamento. Sim. Você lê aquele livro para saber se ela traiu ou não traiu. Sim. Acontece que o Bentinho, ele é a vítima, ele é o acusador, sim. Ele é o advogado da Capitu. Ele é o executor da pena, né? Que ele é o juiz que executa a pena. E no fim das contas, você não sabe absolutamente nada do que aconteceu, apenas o que o juiz do caso só tem dizendo. A palavra desse... Só a narrativa do juiz. Só a narrativa do juiz. Eu tenho uma raiva do Bentinho. Então né? eu acho que Capitu não o traiu, mas eu gostaria que tivesse, porque para mim Bentinho merecia, é um corno, né? É um narrador corno da literatura. Eu estou convicto de que não traiu. Então, esse livro para mim é o nosso romance de tribunal, cara. As pessoas confiam no Bentinho. Eu conheço muita gente muito inteligente que defende. O Dalton falava, né? Se Capitu não traiu o Bentinho, eu sou o Machado de Assis. Não, ele falava que o Machado de Assis era José de Alencar. Daí, mas a gente volta a falar aqui. Mas assim, uma bela lembrança mesmo. E como fazer essa ligação com o STF também, né? Hoje em dia também, assim como o Dom Casmurro propõe que o leitor chegue a essa conclusão com base na palavra de um narrador nada confiável, a mesma coisa, né? Cada um aí, bolsonarista, petista, isentão, seja lá quem for... É um Bentinho da história. Cada um conta a história. Não, eu acho que o Bentinho, no caso, é o Alexandre de Moraes. É ele que está contando a história e aí, assim, a gente chega... E é um narrador não confiável. Mas daí eu te faço uma pergunta. Ih, não faço pergunta difícil, que hoje está difícil. Quem seria a Capitu? Capitu é a democracia brasileira.
Com olhos de jabuticaba, oblíquos e dissimulada. Que coisa mais com olhos de ressaca, olhar de ressaca do que a democracia brasileira. Hein? É verdade. E a Rede Globo, não, desculpa. É a segunda. Quem seria o José? O Escobar? Não, o do Superlativo. Quem seria o Escobar? O Escobar. Com quem a democracia brasileira traiu? Será que seria o Bolsonaro? Não sei, vamos desenvolver essa... Mas o dos Superlativos, quem seria? Gilmar Mendes? O que é isso? Lá o agregado da família. Eu não sei, tem que... Ele puxa o saco e tal. A gente tem que pegar, reunir. Eu conheço um grupo de escritores, a gente vai reunir os escritores e vai escrever uma versão de Dom Casmurro. Eu colocaria uma jornalista no lugar do... Como é que é o nome dele? José alguma coisa? Não lembro. José... Não me lembro. Também não vou... É o Silva, acho que é. É o do Superlativo. Eu colocaria uma jornalista. Um dever amaríssimo. Isso, amaríssimo. Muito bom. É um personagem muito bom aqui. Muito bom mesmo. Enfim, esse seria o nosso... Vamos fazer uma versão de Dom Casmurro, mas muito boa lembrança, de verdade. Parabéns. Tá de parabéns. Vou pedir um aumento pro Chico. Um aumento pro Chico, é muito boa essa lembrança aqui. Mas, Chico, eu acho também assim, não, como falta, né, uma literatura de tribunal, mesmo best-seller, mesmo não tem, né? Tem a literatura policial brasileira. Talvez ela supra um pouco essa necessidade, né, de fixar na literatura, no papel, essa ideia de justiça. E aí a coisa complica. Porque a literatura policial brasileira é se for comparar, cínica, para dizer o mínimo. Então, aí que eu acho é que a gente não vai ter, mesmo a literatura policial, essa busca pela justiça, por prender o bandido. Eu acho que a nossa literatura, ela retrata uma espécie de descrença do sistema, entendeu? Então você pega Rubem Fonseca, por exemplo. Pois é. Esse outro menino que é o Rubem Fonseca aí, o Rafael Montes também. Rafael Montes. É cínico. Tem aquele psicanalista também que assim, fez E eu fico passo porque assim, eu adoro literatura policial. Um dia eu acho que talvez a gente tenha que fazer um programa aqui sobre literatura policial. Acho que vale a pena. E a gente vê literatura policial escandinava, por exemplo, que é a busca pela verdade, né? É a busca pela justiça, os personagens complexos mesmo. A literatura policial brasileira é sempre... a sociedade é culpada. Ou tem a sociedade é culpada e o bandido é o mocinho da história, então você não é exatamente... Ou então ela vai para um lado muito psicológico. Mas eu acho que talvez tem muito a ver com o fato de que não é literário o nosso sistema policial, jurídico, etc e tal, entendeu? Você vai fazer literatura da polícia? Não sei, porque... Não sei, Itália também não é direito romano? Direito romano, Itália. Então, França também. Eles têm literatura policial, uma literatura policial... Tem. O Inspetor Montalbano, lá do Camilleri. O Maigret do Simenon na França, então... Tem mesmo. Mas aqui eu acho que a gente tem sei lá, cara, eu acho que tem alguma coisa torta na coisa brasileira. Porque se você vai retratar o policial... Alguma coisa torta, Chico? Tem muita coisa torta. Estou tentando ser gentil. Mas você pega assim, vamos retratar a polícia. Ou é corrupta... exatamente. Entendeu? Ou ela é sanguinária. Isso, o policial, o investigador não tem... A dimensão heróica não tem. Eu não sei o nome, Jo Nesbo, eu não sei como fala o nome, porque eu não falo sueco, eu não sei se é norueguês, é o quê? Jo Nesbo. Jo Nesbo, né? Aquele detetive dele tem uma dimensão ali muito profunda, muito conturbado, como todo mundo. Não é nem herói, nem vilão. Mas ele tenta fazer o certo. Mas ele tenta fazer o certo, exatamente. Quase todo detetive bom é assim, né? Engraçado, né? Que os nossos escritores de literatura policial não conseguem imaginar um policial querendo fazer o certo. Assim, sei lá, aquele do Garcia Rosa também, eu esqueci o nome, eu não vou lembrar o nome do personagem. Esse que é o detetive Espinosa, não é? Espinosa, né? Aí todo intelectualizado, não sei o quê. Muito psicanalista. É muito, né? Muito. Tem a Patrícia Mello também, uma que escreveu algumas coisas, mas também vai para esse lado mais social. Exatamente. Entendeu? Não para essa dimensão moral e tal, isso acaba não entrando. Então, infelizmente, a gente não tem esses grandes livros, seja de literatura policial, principalmente comparados com a grande literatura policial de fora, e também dos tribunais. Não parece ser um tema, um assunto. Mesmo do direito romano, você pega um filme que concorreu ao Oscar recentemente, acho que ano passado, que é um francês que também é um cara... A Anatomia de uma Queda, o Rafael me falou para falar desse livro aqui também. É um livro também? Não, desse filme, desculpa. Desse filme,
Esse filme se passa lá tem a coisa de tribunal, então quer dizer, é aquele lado francês que não é o direito romano, mas é o common law, mas é muito bem feito. Sim. Ele é muito bem feito. Não me dá sono, porque francês fala demais, me irrita. Mas e é francês, é bem feito, né? é francês. Me irrita, é francês, me irrita. Me irrita. Não, mas tem uma coisa desse filme aí que é o probabilismo, que mas daí a gente... daqui a um tempo traz o Rafael aqui, ele explica melhor isso, que é um tema bem complexo. E aquela mulher fala demais, cara. Quem? Aquele não matou? Aqui é acusada. Né? Daí descobre que... É francês, cara. Francês eu até entendo o cara lá. Chico, onde estamos? Não, vamos falar aqui mais rapidinho sobre esses filmes. Eu quero que você fale do 12 Homens e uma Sentença rapidinho, porque tem a coisa do, né? A gente tem esse programa até para reforçar aqui as convicções da Gazeta do Povo. Eu acho que poucos filmes exemplificam melhor o poder da razão e do diálogo do que esse filme, né, Chico? Vamos ser, sem falsa modéstia e com toda a humildade possível, nós estamos tentando fazer mais ou menos o que o cara fez no jurado lá. Que é tentar falar alguma coisinha que vamos parar para pensar antes de... Sim, antes de reagir, né? Antes de chegar em conclusões, né? Mas eu acho muito importante aquilo que você falou no começo do programa, que o legal desse filme é que o chato lá, que começa a dissidência, ele não tá de sacanagem. Ele não tá de sacanagem. Ele não se acha melhor do que ninguém. Isso. Ele está propondo a dúvida. Ele não é o Caxias, que falta 5 minutos para a aula, vai fazer uma pergunta que o professor precisa de 20 minutos para responder. Porque assim, a gente vive numa grande... O que é a rede social, senão uma grande sala do júri decidindo sobre tudo, né? E sobre a vida de todo mundo. Sim. Só que falta isso, né? Quando tem dissidência, é super agressivo, é super de cima para baixo, né? E sempre partindo do pressuposto de que a outra pessoa tem algum interesse em defender aquela ideia. Eu fiquei pensando assim, nossa, tô dando uma palestrinha aqui, que eu tô fazendo exatamente o contrário do que o cara faz. Eu fiquei pensando assim, Chico, por favor, me interrompa. Tô te interrompendo. Não, mas indo para a convicção, né? Se o nosso espectador for procurar lá as convicções da Gazeta que estão no jornal, você verá que a primeira dela é sobre a defesa na capacidade humana de raciocinar da razão e, portanto, da capacidade de, através do diálogo, a gente chegar em soluções. E esse filme retrata isso da maneira mais exemplar possível, porque você tem uma única pessoa num conjunto de 12, portanto, a margem de erro das pesquisas, assim, que vai não exatamente tentar convencer os outros de algo. Isso que é o legal. Ele não tenta dizer que ele é inocente. Ele não diz isso. Ele só lhe faz perguntas. Uhum. E assim, você quer saber o que é a razão humana? Porque a razão humana é cheia de conceitos, mas basicamente toda vez que você faz uma pergunta, é a tua razão que está funcionando. Então o que é isso? É a razão. Você não tem uma resposta, você tem que raciocinar a respeito daquilo. E é isso que ele faz. Ele faz perguntas, mas é assim? Será que foi assado? E na hora que ele faz aquilo, e aquelas pessoas, no primeiro momento, você vai ver, eu gosto das duas versões, a original e a refilmagem. A reação pô, mas você está aqui para atrapalhando, tal. Só que daí aos poucos e com uma capacidade de dialogar e de manter a coisa num plano racional e não emocional, faz com que aquelas pessoas sejam obrigadas a ter que dialogar e a raciocinar junto. E ao raciocinar junto, elas percebem que elas não discordam dele. Né? Ao contrário, o que ele está falando faz sentido. Pode ter sido que o sujeito seja culpado. Sim. Não dá para saber. Mas o fato é que, pela razão e pelo diálogo, você consegue chegar um pouco mais perto do que seria a verdade factual, que no caso não dá para ter certeza completa, por isso, e esse é um princípio de direito, né? A dúvida razoável tem de forçar a inocência do acusado. Então ele retrata isso da maneira mais perfeita. E quando a gente fala de razão e do diálogo, que é o última análise, é uma tentativa de pensar melhor sobre os fatos do dia, seja na política, seja na cultura. É uma tentativa de dialogar com o espectador, que às vezes pode discordar radicalmente do que a gente está falando aqui, de coisas que a gente tenha falado, mas é a aposta nesse diálogo para que a partir disso uma racionalidade possa acontecer, né? E ampliando a coisa toda, né? Aqui a Gazeta do Povo acredita nesse diálogo também institucional, né? Essa coisa toda. O que causa mais revolta nessa nossa realidade, envolvendo STF e tal? É a falta de diálogo, né? Sempre é tudo... Sempre que a gente propõe, agora, você perguntar alguma coisa, vira um ataque, né? Às instituições.
Lembro lá na discussão antes da eleição de 22 sobre aquele aparelho lá que faz aquela barulho que se você falar urna eletrônica, dizem que dá problema. Acabei de falar. Sempre as soluções lá do Barroso, na época, era sempre... Não tem discussão. Sim. É infalível a coisa toda. Censura. E isso vai completamente contra, né, a civilização. O Barroso que gosta de falar da civilização. E tem um detalhe nesse filme também que eu lembrei. Faz muito calor na sala do júri. Faz. Verdade. Isso é um fator de estresse. E outra coisa que dá pra fazer uma ligação com a nossa realidade, que, enfim, né, o debate acalorado que a gente vive nas redes sociais, né, que às vezes cansa, né? Acho que, pô, tem horas que você fala, chega, quente. Não quero, decide aí, esse cara é culpado. Tá sempre quente. Tá sempre quente, tá muito quente. E tem uma coisa que é importante, se quem está assistindo acompanha o Última Análise há mais tempo, e já viu outros programas conosco, em vários deles, eu lembro do que um filósofo, o Eugen Rosenstock-Huessy, ele diz sobre a guerra civil, que ele diz que sempre começa por uma doença da linguagem, sempre começa com uma guerra de linguagem. E ele diz assim, a guerra civil começa com uma surdez proposital em relação ao outro lado, você não quer escutar o outro lado. Sim. Isso significa dizer que não tem diálogo, né? E significa dizer que você nunca se coloca do outro lado, você nunca para pensar, será que não pode ter razão em alguma coisa aqui, alguma coisa colar? Não. Né? Então você recusa terminantemente isso, então você recusa o diálogo e você então perde a razão nesse exato momento. Por mais que você possa estar certo, você perde a razão. Nesse campo, porque você é incapaz de fazer isso. E aí resta o jogo da força, né? A disputa da violência. Tem um autor que eu gosto muito dele, é Alan Jacobs. Ele tem um livro que nunca foi traduzido no Brasil. Mas enfim, ele fala isso. Quando a opinião é permitida desse jeito e tal, e você perde a capacidade de ouvir, todo mundo tem o direito à opinião, a única coisa que resta é a força para você, vai ter que impor a sua opinião. Exatamente. E assim, tem o papel do sádico que impõe a opinião, claro, mas também tem o outro lado, né, das pessoas que se recusam completamente a ouvir. E já que a gente está falando aqui de justiça, eu te condeno pelo crime de ignorância informativa não intencional, culposa mesmo. Mas pode ficar tranquilo que a sentença não é nada pesada, não. A sentença é bastante leve, é uma sentença boa. Eu te garanto que você vai se arrepender. Você vai se arrepender de não ter assinado a Gazeta do Povo antes. E a Gazeta do Povo é um jornal, a gente está dizendo aqui, que se baseia em convicções. A Gazeta do Povo tem o melhor time de colunistas do país e o Francisco Scorsin. A Gazeta do Povo tem as melhores matérias. A Gazeta do Povo acredita que informar bem é um ato de justiça com você, leitor. E como eu não me canso de dizer aqui, a Gazeta do Povo acredita na vocação do cidadão comum para a excelência. E eu sei que isso aí parece uma coisa assim abstrata, mas não é não. Isso significa acreditar que você que me vê e que me ouve agora, merece mais do que os bordões repetidos ou as opiniões fabricadas por marqueteiros. Você merece ser não só informado com uma pretensa, uma suposta e mentirosa neutralidade que os outros aí dizem que tem. Você merece ser desafiado, provocado e convidado a pensar junto da gente. Para assinar a Gazeta do Povo, agora mesmo você sabe, né? Basta clicar aí nos links que você encontra na descrição ou no chat, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Quanto custa? R$1 por mês nos 3 primeiros meses. E lembre-se, assinar a Gazeta do Povo não é só apoiar um jornal, não, por melhor que ele seja. É participar de uma comunidade que acredita que a verdade não deve ser refém dos poderosos. É fazer parte de um esforço coletivo para que o jornalismo volte a ser aquilo que ele sempre deveria ter sido. Uma busca sincera pela verdade. Assine, enquanto você assina aí, a gente continua com o nosso bate-papo aqui. Gostou do Bechan, Chico? Gostei. Desculpa a brincadeira aí, mas a gente tem intimidade, né? Sim. Então tá bom. Chico, vamos falar do juiz Frank Caprio, que não tem nenhum parentesco com o Leonardo, né? Você sabe, né? Ele morreu aí aos 88 anos, semana passada. E eu acho que era um programa tipo do Judy Judge. Isso, exatamente. Tinha lá um programa chamado Caught in Providence, em que ele era um juiz municipal, ele decidia questões de trânsito, mas ele ficou conhecido
como o juiz aí mais caridoso, mais gentil, mais misericordioso do mundo. Então, Gil, você conhece o Frank Capra? Fale mais sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que brasileiro assistindo esse programa, ele pensa assim, isso é tudo armado. Esses casos não é reais, mas todos os casos são reais. Você pode até pensar que por ter uma câmera e ser um programa, não é, um reality, um reality show, né? Documental, Deixa de ser. Você pode achar que o juiz fora das câmeras, ele não seria dessa maneira. Só que, se você for conhecer um pouco mais da história do juiz Frank Capra, ele é juiz há muitas décadas fazendo aquilo, e ele sempre fez aquilo. E acho até que o programa foi feito justamente porque ele era assim. Então, na verdade, o que as câmeras fizeram, né, o programa fez, foi simplesmente amplificar o alcance daquilo que ele fazia no seu tribunal. E ali você tem o exemplo dele é um pouco, só que na posição do juiz, um pouco do que é o jurado do 12 Homens e uma Sentença, do que é o Éticos Finch no Só é para Todos, né? No qual tem o, sei lá, o erro, o crime, o pecado, ou seja lá, como cometeu a ilegalidade que precisa ser sancionada. Falei, ok, né, vai fazer isso. Só que tem aquela famosa coisa assim, né? A sanção em tese, ela tem que inibir o sujeito de repetir, tem que ser uma reparação do mal que ele cometeu, mas principalmente ela deveria ser educativa, no sentido do sujeito cair em si de que não devo fazer aquilo, né? Tomar mais consciência. E essa dimensão costuma ser dada como uma espécie de se der, deu, mas nunca no centro da atenção. E o juiz Frank Capra faz exatamente isso, né? Ele coloca na hora do julgamento, ele conversa com a pessoa e ele se interessa pela pessoa. Ele quer saber o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu. Ele vai para uma dimensão de justo que não é apenas a dimensão legal do justo, né? Legal no sentido de lei, né? Não que é legal. Então, ele vai para uma dimensão muito mais humana que transcende até o próprio sistema que está dado ali. Né? E como ele tem o poder, às vezes ele absolve a pessoa daquilo tudo, porque ele vê um senhorzinho de 90 e tantos anos. Eu acabei de gravar um vídeo agora. Ele furou o sinal vermelho para levar o filho de 63 que tinha câncer para o hospital. E aí, mas eu tenho certeza que vai ter gente que fala assim, não, lei é lei. Claro. E no Brasil o que ia acontecer? Ele seria punido por quê? Porque ele jamais teria falado... você teria... Entendeu? Claro, 90 km por hora numa via que é de 60 no máximo, tá condenado, pronto, tá bom, não tem conversa. Mas a melhor dele é aquela do casal, né? Qual? Daquela senhora que não ela vai com o marido para dizer que ela não estava dirigindo, quem estava dirigindo é ele. Que era o marido. Não sei qual é essa. Isso é o melhor que tem, cara, porque daí o juiz vai... Pera. A senhora veio aqui para dizer que o culpado é ele. Aí começa a rir no negócio e a mulher não sai do a minha mulher faria muito isso, cara. Ainda mais se tratando de multa de trânsito. Coloca os pontos da carteira, ele que estava dirigindo. Exatamente isso. E o juiz Capra, entende perfeitamente o que está acontecendo. Eu entendi. Senhora, boa sorte, senhor. Pô, tem pena maior do que isso, né? Do que falar isso, né? Não, mas você estava falando isso, eu estava pensando aqui, até notei que, Chico, parece que a justiça brasileira não acredita muito que ela seja justa, né? Ela não acredita que a pessoa, tudo que fala, ressocialização, recivilização, no final das contas, a justiça não acredita porcaria nenhuma nisso, né? Ela acredita que, vai lá, passa 20 anos na cadeia, se ferra aí e quem sabe, talvez, mas assim... Na verdade, assim, o Brasil, o brasileiro em si, ele mente muito para si mesmo. Ele mente muito para os outros. Então, se você pegar as legislações, as leis, por exemplo, a lei de execução penal, os programas que se fazem dos tribunais com relação ao preso penitenciário, no discurso é tudo muito humano. É tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo. Vamos tentar ressocializar e barará. Só que nunca sai da dimensão do discurso. Na prática, a realidade é completamente oposta daquela ali. E muitas vezes, aqueles que estão bem intencionados, eles ficam enxugando gelo. E o que sobra, no final das contas, é uma dimensão humana mesmo, de ser humano para ser humano. Então, quando você vê... Eu fiz estágio no sistema penitenciário aqui no Paraná, lá há muito tempo atrás. Fiquei poucos meses ali, mas o suficiente para ver mais ou menos como a dinâmica funcionava. E tem um livro do Eduardo Matos Alencar, que também vai estar conosco em breve em algum programa, que ele tem um livro maravilhoso, que é de Quem é o Comando, onde ele fez uma tese dele, que ele apresentou, que é justamente nos presídios de Pernambuco,
para ver como é que é a dinâmica, ver quem é o comando, quem é que comanda de fato a penitenciária e tudo mais. E por esse livro e por outros tantos que você encontra por aí, você vê, por exemplo, a importância das missões evangélicas dentro dos presídios. Sim. Então, essa dimensão humana... Estavam querendo proibir aí. Sim. Essa dimensão... Também tem. Tem uma pastoral carcerária, não tem? Também tem, mas a dimensão católica é muito menos... Entra muito menos no território do crime do que os evangélicos. Se tem algo que contrabalança muito mais os evangélicos. Aquelas coisas todas, os evangélicos têm uma atuação... Nas comunidades do Rio de Janeiro, a dimensão... Hoje, os evangélicos são uma espécie de dique de contenção. Né? E às vezes de recuperação de muita gente. Mas aí você vai naquela coisa de uma abnegação pessoal, de uma dimensão... Às vezes é um assistente social, às vezes é um psicólogo que trabalha, às vezes pode ser até um advogado, pode ser até um policial, mas vai de uma coisa assim, de ser humano para ser humano. Institucionalmente falando, o que acontece, na verdade, do nosso sistema criminal prisional é um sistema completamente falido e inviável para atender o que a própria lei diz que ele tem que atender. A gente não tem como atender o que está atendendo. Então, quando a gente diz, meu Deus, olha que barbaridade que é, assim, sim, porque essa é... Vocês ficam fingindo que o mundo tem que ser de um jeito, quando não tem como ser de um jeito. Se a gente fosse, pelo menos, tentar lidar com a realidade das coisas, talvez elas fossem um pouquinho menos piores do que são. Então a gente vive num faz de conta. Toda vez que eu participava de congresso de direito, toda vez que você tem evento na OAB, quando você vai nesse negócio do STF e tudo mais, esse discurso, assim, eu tenho assim, repulsa física por essas coisas. Porque eu sei a mentirada que é isso tudo e as pessoas, elas acreditam. E eu não sei se, acho que a gente vai falar disso, mas tem uma coisa no mundo do direito que faz muito mal para as pessoas, que é uma necessidade do mundo jurídico, que é a diferença entre a verdade processual e a verdade dos autos e a verdade dos fatos. Uhum. Como é muito difícil você ter uma certeza absoluta daquilo que realmente aconteceu para julgar, então você tem que estabelecer até pela lei, assim, até onde a gente pode ir, temos que julgar com base no que a gente consegue fazer. Então o esforço para se chegar na verdade factual sempre deveria existir. Na prática, até pelo volume de trabalho, pela loucuragem toda, a verdade processual, que é basicamente assim, eu decido com base naquilo que está nos autos, faz com que simplesmente os juízes, os próprios atores, não vão atrás da verdade factual. Entendi. Se contente com aquilo que se apresentar, está apresentado. E muitas vezes, dependendo do caso, às vezes um juiz se anima tanto com aquilo, algo pega pessoal para ele. Ele quer, aí ele vai atrás de investigar. É o caso do Alexandre de Moraes. O caso do Alexandre de Moraes, assim, porque ele se tornou policial, se tornou não sei o que, porque ele quer, só que o problema dele é que ele construiu uma narrativa, que é a verdade processual dele, que ele acha que é a verdade dos fatos, e ele está atrás de provar processualmente que os fatos, tal como ele entende, aconteceram daquele jeito. Você vê uma atuação muito diferente de outros juízes. Uhum. E um ou outro juiz, ou até um outro advogado e promotor, quando a coisa pega de uma maneira mais pessoal, eles tentam ir atrás dessa verdade. Mas na prática, a gente se contenta com a verdade processual. E isso tem um efeito no mundo jurídico que ele vive muito de discurso, de retórica. Então, quando a gente fala dos votos dos ministros e do linguajar que eles usam, aí você vê o ministro Barroso dizendo aqui, não, eu quero fazer um esforço para a gente conseguir se comunicar melhor, porque eles são iluminados, que os outros não entendem capacidade nenhuma. É muito porque ficam presos dentro desse mundinho deles. E a própria realidade que eles têm que julgar e coordenar escancara que eles não conseguem fazer aquilo. Que as coisas deveriam ser diferentes, mas eles não sabem como fazer. Eu não tenho a menor ideia de como fazer. Então, no fundo, eu concordo contigo. A justiça brasileira parece que, às vezes, ela fica cínica, mas eu acho que ela é muito mais cega, no sentido ruim da cegueira da justiça e não da imparcialidade e da isenção que ela deveria ter. A gente tem uma tragédia humana muito mais grave do que parece no nosso sistema, principalmente no sistema criminal. E também tem a confusão, né? A gente já falou isso em outros programas, entre justiça e vingança, né? Que está muito forte. Hoje mais ainda. Dos dois lados, né? Tá muito forte. Chico, eu anotei aqui uma pergunta que está escrito assim, ó. Outro filme que eu quero mencionar aqui é Jurado número 2, do Clint Eastwood. E não tem ponto de interrogação, não tem pergunta nenhuma. Eu quero mencionar aqui, está mencionado. Jurado número 2. Ainda bem que você lembrou dela, porque se a gente falou do 12 Homens e uma Sentença, é o melhor filme de tribunal, assista Jurado número 2 na sequência. Assista. Porque você tem filmes muito parecidos, porque se trata, o Jurado número 2 é um dos 12 que tem que julgar lá, só que ele traz um twist na coisa muito plus a mais, como diria o Galvão Bueno. Plus a mais. Que é o fato de que o jurado que tenta ser o razoável, que tenta mostrar talvez não seja, ele no fundo é o culpado pelo que aconteceu. Isso já está nos primeiros, não é spoiler. Então ele tenta absolver o sujeito sem que ele seja processado e acusado daquilo. Então o que parece ser um filme de tribunal se torna um filme
sobre a consciência moral dessa pessoa, do jurado. O que complementa muita coisa. Sim. Disso tudo que nós estamos falando. É um filmaço. É um baita filme. Simples, Sim. direto, Sim. bem feitinho. E para mim, o fim é maravilhoso. Eu também adoro gosto. aquele final daquele Eu gosto filme. muito. É um belo complemento para... Assista Jurado número 2 do Clint Eastwood. É o último filme do Clint. O Clint Eastwood está nos pagando aqui para recomendar o filme dele, né? Não precisa, né? Não precisa de jeito nenhum. Chico, o julgamento do Lula pelo Sérgio Moro renderia um bom filme de tribunal? E esse julgamento do Bolsonaro aí pelo STF semana que vem vai render um bom filme? Como é que é o nome? Do Padilha? Com Wagner Moura no papel de Bolsonaro. Ou de Alexandre de Moraes, sei lá. Fica a dica aí pro fazer, Padilha. Né? Você lembra que eu... Ou pro Cursino, Paulo Cursino faz aquelas comédias com o Leandro Hassum no papel de Bolsonaro. Aí ficaria mais legal até. Se a gente for pensar num filme de tribunal, você vai ter que inventar. Vai ter que inventar. Mas eu acho que até seria legal de fazer, de alguém fazer um... Mas daí seria comédia ou drama? Seria esse filme de tribunal que a gente está citando ou seria tipo, comédia, tipo... Corre que a polícia veio aí. Não, eu acho que caberia... Daria pra fazer um dos dois. Eu adoraria escrever essa comédia, cara. Daria pra fazer dos dois, mas eu acho que daria pra fazer o drama. Mas eu acho que esse do Bolsonaro é mais filmável, porque como é um julgamento no tribunal tem uma característica que normalmente é só recursos, né, que são julgados no tribunal. E você tem as sustentações orais dos advogados e, na sequência, os votos são apresentados pelos ministros. Na prática, os votos já estão tudo prontinho, o cara só lê o voto que já está pronto, então, portanto, a fala do advogado não faz nenhuma diferença. Mas já é suficiente para criar o palco, para ser encenado e isso virar um filme. Acho que o do Bolsonaro é mais como diz, transportável para um filme de tribunal do que o do Lula. Mas daria para fazer seria legal. Seria legal a gente ficar imaginando quem faria qual papel, essas coisas. Agora, Chico, outra pergunta aqui que está sobre, a gente já falou também, né, dessa dimensão da vingança. Como esses filmes aí que a gente mencionou, essas séries, esses livros, lidam com essa confusão entre justiça e vingança? Você acha que é de uma forma satisfatória ou você acha que eles reforçam a ideia de que justiça é vingança? Acho que vai ter as duas coisas, né? E às vezes também a própria... Não só a justiça e vingança, como também da injustiça, no sentido não da vingança, mas no sentido de não do culpado escapar. Tem um lado acaso, né? Também. Também tem. A injustiça ligada ao acaso. Às vezes um detalhe processual ali pode liberar uma pessoa que é culpada, pode condenar um inocente fazer o quê? Um bom filme disso, embora não seja de tribunal, nem se passe num, é o Match Point do... eu me lembrei dele também. Que é o Woody Allen. Woody Allen. Que é baseado um bocado no Crime e Castigo, né? Eu acho legal porque ele pega a moldura do Crime e Castigo, só que a consciência moral do Raskolnikov, que é um sujeito que fica atormentado pelo crime que ele cometeu, e no final das contas ele tem que se entregar porque ele não aguenta mais ele mesmo, no Match Point você tem um sujeito que o que o Woody Allen tira é toda a dimensão espiritual, né, do Crime e Castigo, toda a dimensão da consciência moral. Ele joga tudo assim, numa moedinha para saber se me entrega ou não me entrego. Ele deixa a coisa muito mais... Você sabe que o Match Point ele é uma releitura do Crimes e Pecados, né? Que que daí é Crimes e Pecados, Crime e Castigo, é óbvio que a referência é bem clara, que é mais cínico ainda. Mais cínico ainda, isso é verdade. Mas daí ele traz também aquela dimensão da consciência individual como jurado número 2, né? O Crimes e Pecados. O cara lá mandou matar a mulher, lá, a amante. É verdade. Só que assim, ninguém descobre que ele é o culpado. Ele tem que conviver com aquele crime que ele cometeu. E chega uma hora... E termina assim. O filme é da década de 80, né? Eu posso contar aqui o que acontece. Chega uma hora que ninguém vai atrás, ele percebe que ele se safou daquele crime e vida que segue. O Match Point tem isso, só que essa dimensão da consciência moral não chega a despertar com tanta força, né? Tem uma hora que ele sonha lá, que ele fica meio atormentado, mas na prática não chega tanto. E por que a gente está falando? Não sei, e quando eu estava lendo aqui a pergunta da vingança, justiça e vingança, eu fiquei me pensando, Chico, se esses filmes, esses livros, essas séries que a gente está mencionando não servem para conter justamente esse ímpeto, que hoje eu vejo muito no Brasil. A gente está falando aqui de filmes, séries e filmes americanos, mas eu vejo muito esse desejo de vingança. Talvez sirva para conter esse ímpeto de vingança. Estou falando muita bobagem? Não, eu acho só um pouco. Eu acho que a própria ideia de um sistema de justiça é para conter
A Por que vingança gente tá que seria uma tão espécie de justiça natural. Por que a gente confunde tanto? Por conta do sentimento de injustiça, de reparação. Né? Em geral, a pessoa, quando ela vai buscar vingança, ela nunca diz para si mesma, nem se justifica, ela está se vingando no sentido de que estou cometendo um mal. Ela está fazendo uma justiça, e para ela a vingança é uma forma de justiça. E durante muito tempo ela é, e não deixa de estar presente na dimensão da justiça algo vingativo com relação ao mal que foi cometido. É uma das reflexões que os últimos passos de um homem faz, por exemplo. Então ela está sempre presente. O que acontece na situação brasileira hoje é que a coisa está tão conflagrada, nós estamos num estado mental, se não na prática, para estourar, de uma guerra civil, uma situação de guerra, em que neste contexto o que vale é o tal do direito do inimigo. Sim. No qual o inimigo não tem direito. Ele tem que ser contido, tem que ser punido ou tem que ser eliminado. E aí é claro que a gente rebaixa o contexto, o conceito de justiça a uma dimensão de pura vingança para procurar um mínimo de ordem. E isso não é porque o STF está fazendo isso agora, que tem um colega meu que é advogado, que foi advogado do da Lava Jato, e ele foi muito contra a Lava Jato, talvez por ser advogado, mas acho que por ter visto também muita coisa. Ele sempre me dizia isso, e eu só posso dar razão para ele, né? Que ele falou assim, olha, vocês acham que o punitivismo de direita é a pior coisa? Aguarde o punitivismo da esquerda. Essa não vai deixar, não vai ter a possibilidade de perdão. E é mais ou menos isso, porque nós estamos num contexto hoje, o espectador que me perdoe, mas seja muito sincero com você mesmo. Se o que está sendo feito com Jair Bolsonaro estivesse sendo feito com Luiz Inácio Lula da Silva na época da Lava Jato, provavelmente você também estaria fazendo vista grossa para muita coisa. Sim. É duro dizer isso, mas é verdade. É verdade. Mas é verdade. E novamente que a gente... E eu não estou dizendo que foi feito. Sim, novamente fazendo apelo ao poder da razão e do diálogo. Nós estamos aqui levantando, né, uma reflexão, propondo uma reflexão, levantando uma dúvida, fazendo uma pergunta. Você está sendo agora o jurado lá chato. Porque eu faço mas eu acho extremamente válido. Eu acho e eu fico assim de cabelo em pé de ver como as pessoas se recusam a fazer essa reflexão. A se fazer essa pergunta. Porque assim, quando a Lava Jato aconteceu, eu sou um daqueles, assim, até por ter vindo do meio do direito, isso nunca iria acontecer no Brasil. A Lava Jato foi capaz de me devolver uma esperança de que a gente conseguisse consertar algumas coisas que nunca tive e, como já não deu certo, também talvez nunca volte a ter. Mas o fato é que, refletindo de hoje para lá, muita coisa do que se falava, eu até nem acho que teve grandes problemas, porque sempre tem erros, etc. e tal, mas nada parecido com o que o Alexandre de Moraes está fazendo, mas eu tenho consciência de que naquela época eu não estava a fim de olhar para possibilidade de ter algum erro. Como hoje, eu tenho. E não é porque é o Bolsonaro, não é porque é a esquerda. Não. É porque não dá mesmo. Não tem como a gente ser uma civilização se a gente achar que o direito penal do inimigo tem que ser a solução para resolver os nossos problemas de ordem política. Chico, a gente não está falando que é a mesma coisa. Não até porque assim, o STF é a última instância, o Lula pode recorrer. Não tem nem comparação. A gente não está falando que é a mesma coisa. A gente está falando, não tem assim, comparação. Se eu entendi certo, é que a nossa postura... Eu estou comparando a minha postura. Tá, a sua eu também, a minha. Seria diferente, parecer, né? Me faz pensar assim, no fundo, será que a gente não está querendo... Eu acordava, eu adorava, tinha operação da Polícia Federal, você ligava a TV lá na Globo News, que ficava incentivando aquilo também, e você ficava se divertia, passava o dia inteiro lá, eu lembro que na época eu era só tradutor, ficava traduzindo e, nossa, justiça sendo feita, pô, o Zé Dirceu foi preso, o japonês da Federal, aí não sei o quê. O áudio foi liberado, em nenhum momento parei para pensar, será que podia? Será que era legítimo, legal? Acho que era. Não estou dizendo que não era. Mas eu estou falando assim... Mas assim, a opinião também das pessoas de que não era legal, que não podia, é válida também. É válida também, exatamente. E aí, no fundo, eu fico pensando assim, será que não está todo mundo querendo o Alexandre de Moraes para chamar de seu? Eu já fiz essa pergunta na Zé do Povo, tem uma coluna lá que está escrito... Não, foi assim, eu não lembro do título, mas eu fiz essa pergunta direto. Você gostaria de um Alexandre de Moraes para chamar de seu? Acho que esse é o título da coluna. A maioria diz que não. Mas depende do... Se fosse aquela pessoa que você mais odeia na face da terra que está ali, você não ia querer um Alexandre de Moraes fazendo justiça a todo custo? Porque você sabe que aquela pessoa seria culpada? Porque essa é a mentalidade do Alexandre de Moraes. Sim. Ele é culpado. O Alexandre de Moraes tem certeza de que o Bolsonaro é culpado de todos os males do mundo. Convicção completa. Convicção. É muito perigoso. Isso não é racional. Não é. Ainda mais para um juiz. Sim, com certeza. Bem complicado.
Mas por que a gente está falando disso A mesmo? gente está falando de vingança, justiça. E tem uma coisa que eu acho que é legal, lembrei agora de um outro filme que mostra uma outra dimensão, que é a da injustiça. Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves e também com o Al Pacino. Que é uma coisa que, por exemplo, não dá para fazer no Brasil. Que é, americano tem aquela coisa, eles escolhem os jurados, né? São chamados com os 30 e eles vão escolher, não, essa época eles investigam aquilo e tal. No Brasil até tem um pouquinho disso. Eu me lembro de um júri que meu pai fez em Campo Largo, ele era advogado. E ele conhecia muita gente ali da cidade, porque ele tinha sido promotor lá muito tempo atrás. E aí as pessoas falavam assim, aquele fulano ali já teve um caso com a família dele, tipo, deram para ele, aí ele tinha direito a recusar alguns, ele recusava essas pessoas. Então tem um pouco disso, né? Mas não parecido com os americanos. Lá eles têm especialistas, tem gente que faz o estudo psicológico dos jurados para escolher ou não o jurado. É uma coisa tem bem... dinheiro para isso também, né? Mas lembra do primeiro julgamento desse filme, que é um ritual... Não, eu não lembro. Eu só lembro dele falando que vaidade é o pecado preferido dele final, né? Mas o primeiro julgamento, que é o que faz ele ser... Não, ele foi contratado para esse julgamento. É um ritual satânico. E daí ele faz a defesa de que o Estado tem que tratar todas as religiões iguais. E, portanto, o satanismo é uma religião, ela tem que ser tratada igual. E aí você tem lá um homicídio, você tem um negócio que o cara livra o negócio. A própria ideia da injustiça, do escapar, se conecta daí com o final, com meu pecado favorito. Peguei o cara do mesmo jeito, né? Que é o que o diabo fala. Esse filme é bom de colocar na então tá aí, mais uma dica para você, O Advogado do Diabo. Chico, e todo ser humano nasce com um senso de justiça? Ou esse valor é fomentado pela cultura? Vamos falar de direito natural aí. Direito natural mesmo. Da natureza humana, né? Eu acho que sim, acho que todo mundo nasce com a inclinação para o bem e com a inclinação para o mal. Se a gente for querer colocar em linguagem simbólica bíblica, por exemplo, né? Por que a gente perde o paraíso? Porque a gente decide comer do fruto da árvore do bem e do mal. A partir de agora você vai ter que discernir essas duas coisas. Antes você não precisava, porque o mal estava contido e Deus cuidava. A partir de agora, meu querido, razão humana. Você vai ter que ser prudente, você vai ter que discernir do bem e do mal o tempo todo. Então a gente nasce com essas duas inclinações. Né? Dependendo de qual delas for se manter, como você lida com cada uma delas, você se torna uma pessoa mais virtuosa ou mais viciosa. Porque às vezes as paixões te arrastam, essa tendência do mal te leva embora. Então você tem essa inclinação. Todo mundo, quando uma injustiça é cometida, todo mundo percebe isso. Acontece que só isso não dá para você dizer que é uma pessoa justa, por exemplo. Porque isso precisa ser desenvolvido. A justiça é uma virtude. Né? Mais do que... Então tem algo inato, tem algo que está dado aí. Que é o que dá a capacidade, a potência para que você se torne uma pessoa justa de fato. Né? E a justiça é uma das virtudes cardeais, ou seja, cardeal é aquilo que é uma dobradiça. Né? Então ela tem que estar junta com várias outras. Né? Então as 4 cardeais, que é a justiça, temperança, prudência e a fortaleza, elas de alguma maneira elas estão amarradas umas às outras. É meio impossível você ser justo sem ser prudente, por exemplo. Né? Uma pessoa razoável. Né? E por que a prudência é uma das principais virtudes de todo juiz? Alexandre de Moraes, é impossível... Presta bem atenção, como é que é? É impossível ser justo sem ser prudente. Sem ser prudente. É o juiz Francaprio. Exatamente. É o Eticus Finch. É o jurado dentro do 12 Homens e uma Sentença. Sim, claro. Todos esses filmes, todas essas histórias, vocês vão ver que os bons homens, os homens justos são os homens prudentes. O Alexandre de Moraes não tem alguém para sussurrar isso ali no ouvido dele? Não, é uma pergunta séria, não é capciosa. Eu acho que talvez possa... Talvez ainda tenha, acho que não tem mais, mas talvez teve antes. Sabe aquelas desenho animado que tem o anjinho e o demôniozinho aqui? Eu acho que o anjinho já foi preso há muito tempo ali. Entendeu? Então só tem uma coisa. Outra ideia boa de crônica. Chico, você está me dando ótimas ideias hoje. Ando num momento de baixa criatividade. Eu acho isso. Ele prendeu aquele lado do anjo. Assim, qualquer um que venha falar nesse sentido, acho que ele recusa escutar de maneira peremptória. Peremptória. Tem uma monte de coisa que ele tem feito nos últimos dias que para mim é recado, inclusive para aqueles que ele precisa. Tipo o Gilmar Mendes. Quando ele solta aquelas conversas lá, que diz que o Bolsonaro está conversando com o Gilmar Mendes, ele faz aquilo pro Gilmar Mendes, sabe? Eu tô sabendo desse negócio aqui. eu acho que ele está tão convicto, e portanto tão cego de muita coisa, que se a coisa degringolar de um jeito que ele não espera, eu temo pela sanidade dele. Sim, eu já também temo. Mas assim, a gente nasce, né, com uma propensão para o bem, a justiça é uma virtude e tal. Qual o papel da cultura nisso? Isso que a gente está falando aqui hoje, né, desses filmes que eles moldam, né, um pouco. Total. A gente pode, se a gente for para a própria noção de cultura,
tem a ver com cultivo. Uhum. Né? Então, de certo modo, nós somos o solo. Dá para você ver das duas maneiras. Né? Você é o solo no qual a cultura vai plantar muitas coisas em você e isso vai ser desenvolvido nesse solo. Ao mesmo tempo, também a cultura é o próprio solo no qual você já nasce. Né? E você cresce dentro dela. Uma das visões da própria noção de educação, a palavra educação no latim é educare, né? É conduzir você para fora. Então, quanto mais educado é um homem, ele é um homem que não é somente filho do seu tempo, filho da sua cultura. Ele consegue se conduzir de uma maneira para fora que ele consegue, de certo modo, enxergar desde cima, digamos assim, todo esse contexto. Mas nesse processo de formação, nós somos aculturados, de acordo com a nossa cultura. Então, nós nascemos na década de 70, nós vimos os enlatados americanos, a nossa noção de justiça, de direito, de juiz, de advogado, vem todo do sistema americano e não exatamente do brasileiro, embora você tenha contrabalance com algumas coisas, mas essa foi a cultura que nos formou a nossa visão de justo e de injusto. Como é que você sai disso? Aí é um processo virtuoso de buscar uma autoeducação mesmo. Você, por exemplo, parar para perguntar, mas é assim? É o poder da razão. É o poder de... Pera, mas o sistema americano é assim, aqui é assim. Então deixa eu tentar entender isso aqui. Isso é o poder da razão que vai te tirando, né? Você vai colhendo frutos e não apenas sendo um fruto daquele meio. Eu acho que é mais... o processo é mais ou menos por aí. Quando eu falo muito de formação de imaginário, é muito em função disso. Quer dizer, quando eu falo disso, é mais importante do que formar o seu imaginário com novas artes, livros, filmes, tem muito mais a ver com você fazer um inventário daquilo que já... Né, aquelas coisas, o inventário dos seus amores, que você já gosta tanto desse negócio aí que você não percebe que isso está te paixões, né, também, né? Exato. Às vezes tem coisa muito ruim que ainda está te Mas talvez por isso as pessoas se recusem tanto a refletir e partir para o diálogo, porque ela pode descobrir que ela está errada. E daí? O que você faz? Às vezes tem muita gente que tem uma vida inteira de erros baseado numa mentira, sei lá, que contou para si mesmo quando tinha, sei lá, 18 anos. E daí, como é que você faz? Imagine é tipo Jenga, né? Você vai... exato. Vai cair aquela torre. E você vê como a gente precisa sempre do outro. Porque o processo da autoeducação nunca existe alguém que autodidata. Não existe isso. Porque, primeiro assim, o autodidata pode ser que não tenha um professor que explique, mas ele vai ler um livro de alguém que escreveu. Sim, né? Então não existe. Então você veja que nessa hora é quando você precisa do outro. Você precisa de um outro para mostrar, por exemplo, falar um pouco do meu trabalho como professor. Se a pessoa chega para mim e fala isso, você já leu O Homem do Subsolo, do Dostoiévski? Porque essa é uma opção que você tem agora. Quer ficar no subsolo achando que você recusa aquela razão. Você pode ler A Morte do Ivan Illich, do Tolstói, que também é um homem que recusa a fazer a confissão de um erro que ele cometeu na vida. No caso dele, de ter vivido a vida inteira, né? Errada. Você tem que sair disso. Você tem que sair do remorso para ir para o verdadeiro arrependimento. A própria noção, o que está disponível na cultura desses exemplos, o Raskolnikov é um exemplo disso. Ler O Crime e Castigo é um livro quase que você fica sufocado naquele livro. Com certeza. E você percebe aquele final, fala assim, caramba, se você olhar para os seus arrependimentos, eu falei, demora para eu chegar nessa coisa assim, de eu reconhecer mesmo que eu tô errado. Porque às vezes você reconhece, mas você já dá uma justificativa. Mas também... mas esse é o problema. Mas, e aí você fica preso no subsolo, entendeu? Exatamente. E aliás, esse é outro problema das redes sociais, uma coisa vai levando a outra, né? Que é a atomização, né? Tá todo mundo em casa com o seu celular ali, o outro não existe, porque assim, o avatar não é o outro. E existe para reforçar o que você já pensa. Quando existe é para reforçar. Ó, Chico, eu escrevi aqui, ó, Testemunha de Acusação, o filme com a Marlene Dietrich. Eu lembrei, foi quase no finalzinho do programa, mas eu lembrei, Testemunha de Acusação. E tem se você não assistiu, assista. Eu não me lembro de ter assistido esse, realmente não me lembro. Mas tem, acho que talvez um título parecido, que me lembrou agora também, que acho que é com Harrison Ford, que ele é também condenado injustamente, inocente. Não é o acusado? Não é o acusado é uma sequência de filmes, né? Não, ele é o médico, né? Que é o médico, ele vai atrás. Não, é com o Harrison Ford. É o Harrison Ford? O primeiro, né? E o Tommy Jones é o policial, né? Que não quer saber, eu só estou cumprindo meu dever. Exatamente. Não, mas é um outro filme dele que é de tribunal mesmo. Que eu acho que ele acusa ele de ter matado a esposa, alguma coisa assim. Tem um seriado da HBO também que é legal, que é baseado no fato real, que é A Escada. Que não se sabe... de um escritor, né? Escritor é uma desgraça. É um bom seriado, onde você fica, até o fim você fica na dúvida. Você não sabe. E outra coisa também que eu tenho a impressão da nossa cultura ser deficiente nesse tipo de coisa é porque me parece que a dúvida... Por isso que até a Dom Casmurro é tão celebrado.
Lucas Morro é uma grande dúvida, não tem uma resposta. Sim. Que eu saiba, a Justiça nunca deu uma resposta para aquilo. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar assim, com a dúvida sem resposta, né? Elas precisam muito de uma... ambiguidade, a ambiguidade é uma coisa que é complicado, né? E isso é um sinal de má educação. Sim. Né? De má formação, de pouca cultura, porque você não tem resistência para lidar com a dúvida, com a ambiguidade. A própria noção de virtuosa da prudência, ela precisa da dúvida, porque você tem que discernir o certo e o errado numa situação concreta que muitas vezes você não tem todos os dados para poder decidir. Então, a dúvida faz parte do processo. Faz parte. É isso aí, pessoal. A ficção nos ensinou a sonhar com tribunais, onde a verdade sempre prevalece. Já a realidade brasileira insiste em nos mostrar tribunais nos quais a verdade muitas vezes se esconde. E a pergunta que fica é, será que um dia a nossa justiça vai estar à altura dessas histórias todas que a gente aprendeu a amar? Ponto de interrogação. Chico. Fica o questionamento. Fica o questionamento. Muito obrigado por mais esse último análise especial de sexta-feira. Eu que agradeço. Semana que vem tem mais. Amém. Até mais, pessoal. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!